Agora, queridos, vamos para a nossa reflexão. No áudio anterior, né, vocês viram aí a nossa leitura, continuidade da nossa leitura no Salmos 28, que Davi vai falar que a resposta vem de quem, queridos? Isso mesmo, do Senhor. Conforme eu falei, a nossa reflexão ela vai ser baseada no estudo da Bíblia King James, que é a nossa, da nossa leitura. E aqui, no capítulo 28, vai dizer, nesse primeiro versículo, né? A ti, ó Senhor, eu suplico, rocha minha, não deixes de ouvir o meu clamor, pois se permaneceres em silêncio, serei como os que voltam ao pó. Interessante porque esse primeiro versículo, essa Bíblia ela vai dizer que Davi ele estaria passando por alguma doença grave e o seu medo não era da morte em si, mas de morrer em meio à zombaria dos inimigos, isso mesmo, e a vergonha injusta. Também vai dizer que Davi, ele precisava da companhia perdoadora e restauradora do Senhor. Que a expressão aqui falada, né, voltar ao pó, tem a ver com o Sheol, né, que tem a ver com a sepultura. E algumas traduções também vai falar o inferno, mas não é, é a sepultura. Mas que, ao mesmo tempo, sugere, né, o isolamento das masmorras, que é destinada aos piores pecadores. E olha que interessante. O silêncio de Deus é o pior dos castigos. E a pessoa que anda sobre a terra sem, olha isso aqui, gente, sem poder conversar com Deus, é igual comparado, né, a um zumbi. E aí? A pergunta que eu vou deixar nesse primeiro momento para mim e para você é: no nosso momento de dificuldade, nós temos pedido ao Senhor, né, suplicado ao Senhor e pedido para que ele ouça o nosso clamor? A sequência dos versículos vai dizer que Davi ele continua clamando, né? E ele fala assim: ouve a voz das minhas súplicas quando clamo a ti por livramento. Ergo minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. Vamos pegar essa expressão, ergo as minhas mãos em direção ao Santo dos Santos para interpretar segundo o estudo. As mãos erguidas expressam diversos aspectos da oração. Aqui, o gesto tem a ver com a súplica de um livramento. Lá no Salmo 63, que a gente ainda vai ler, verso 4, expressa o anseio de buscar a Deus. Refere-se à intercessão que roga o poder divino sobre outras pessoas. Já o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, dá instruções para que se levantem mãos santas e em harmonia. Olha que interessante. O que seria esse levantar das mãos? Também é uma forma de adoração. Levantar as mãos santas, né, para adorar ao Senhor. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mãos limpas, né? Um coração puro, é tudo que eu quero para viver em tua casa. É um louvor que fala isso e algum versículo provavelmente cantado, a gente deve chegar, né? Em algum momento por ele aqui nesses salmos. Então, esse quando fala assim, né? Eu ergo minhas mãos em direção ao Santo dos Santos. É uma forma de adoração. Mãos santas, mãos que não se contaminam,
que não cede ao suborno, né? Que não faz nada que desagrada ao Senhor, as mãos. Então, está falando que deve ter harmonia. Está dizendo aqui que o termo em hebraico, debir, significa a sala interior do tabernáculo ou do templo, podendo ser também o lugar santíssimo, onde se encontrava a arca do concerto. É sugestivo que esse termo seja derivado de dabar, que significa o ato de se expressar por meio de palavras, uma entrega total, uma rendição. Ou seja, Deus criou o homem para dialogar com ele. O ser humano não pode viver sem ouvir o Senhor. Você sabia disso? Ao mesmo tempo, Deus deseja falar com o homem e revelar os seus maravilhosos segredos. Isso mesmo, Deus quer falar comigo e com você. O ser humano é convidado a abrir o seu coração no Santo dos Santos. Que lugar é esse, gente? Lembra lá do, não sei se você conhece a história, mas tinha o tabernáculo, tinha o templo, né, que foi erguido, os templos, né? E nesses lugares de adoração tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Então era um lugar muito precioso, era o lugar onde o sacerdote ia oferecer a oferta. E Davi está dizendo que levanta mãos santas em direção a esse lugar. Ou seja, Davi, ele era um homem que fugia da aparência do mal, procurava adorar o Senhor e fazia tudo que agradava a Deus. Aí você vai dizer, mas Davi pecou. Pecou, queridos, mas se arrependeu. Aquele que confessa e deixa, o que a Bíblia vai nos dizer? Isso mesmo, alcança a misericórdia. Então, vamos continuar aqui com a nossa reflexão. O Senhor Jesus Cristo, não, vamos lá. Davi via no santuário o emblema do pacto de Deus e a graça prometida, exatamente como hoje os cristãos invocam ao Senhor Jesus Cristo, que desceu dos céus para que pudéssemos ser elevados ao Pai, sempre que desejar orar e abrir seu coração a Deus. Isso mesmo, está lá em João 14, essa é a reflexão. Agora a gente vai lá para o versículo, glória a Deus, aleluia, versículo 3. Não me juntes aos ímpios e maldosos. A gente já estudou sobre isso, lembra? Lá no Salmos 26, vamos refrescar a memória. Pessoas falsas quer dizer o quê? Uma pessoa que parece ser, mas não é. Tem aparência, né? Mas não é, é fake. As pessoas hipócritas que cobram uma coisa que não vive. As pessoas, os malfeitores, que são os perversos, pessoas que agem em oposição à vontade de Deus, e também os ímpios, né? São aqueles que se rebelam intencionalmente, né? Que descumpre ou que trata com indiferença a Deus e os seus mandamentos. Lembrou? Refletiu? Agora vamos voltar aqui. Então, não me juntes aos ímpios e maldosos, no castigo que a eles está reservado, pois falam como amigos com seus companheiros, mas na realidade abrigam crueldade no coração. Gente, a gente precisa entender que hoje em dia acontece a mesma coisa. Temos pessoas ao nosso redor que parecem ser amigas, mas que na verdade não são, tá bom? São aparências. Então, Davi aqui, ele tá pedindo, não me junte com essas pessoas, não. Não me junte com elas, não, lá naquele grande dia, ou na hora aqui, né, da adversidade. Não me compare a elas, Deus.
por favor, porque elas não te amam, mas eu procuro te amar. Por mais dificuldade que Davi passava, Davi procurava andar em retidão. E esse é um pedido que ele fez. Vamos ver o que diz aqui, né? Essa parte do estudo, que diz assim, ó, o verbo hebraico machak é melhor traduzido a partir do seu contexto original, por aprender ou aponderar-se de, como os soldados se aponderaram de Cristo para crucificá-lo. O sentido da palavra junte e de arrastar juntamente, entendeu agora? Está pedindo, não me arraste junto com esse povo lá para o que está destinado para eles, não. O que está destinado para aqueles que são desobedientes, queridos? Isso mesmo, a morte eterna. Isso, não vai morar com Deus na eternidade, nem infelizmente, tá bom? Mas é uma escolha, tá? É uma escolha pessoal, ok? Então, vamos dar continuidade aqui. Davi lhe rogava que não fosse confundido e tomado com a multidão dos ímpios pela fúria avassaladora do juízo, que é o que vai acontecer, né? Antes, lá no julgamento, né? No juízo. Pois o seu coração era sincero em seu amor pelo Senhor. A Septuaginta traduz essa expressão para o grego. Você vai me perguntar, Aline, o que é a Septuaginta? Isso mesmo, queridos, a Septuaginta é a mais antiga tradução grega do Antigo Testamento, realizada do hebraico para o grego entre os séculos 3 e 1 antes de Cristo em Alexandria, lá no Egito. Entendeu? Isso é a Septuaginta, tá? É a versão mais antiga da tradução do Antigo Testamento. Ok? Então, a Septuaginta, ela traduz essa expressão para o grego. Aí tá aqui a expressão, né? Não ajuntes minha alma com, e acrescenta, e não me destruas juntamente com, né? Então, Davi, e ele se expressa com essa indignação de que todos os fiéis, né? Quanto à injustiça que ainda reina na terra, e quanto à convicção de que um dia, no dia do juízo, torna-se uma necessidade moral pelo que devemos clamar dia e noite, pois a ira do Senhor já foi despertada. Meu Deus, é forte, né? Agora vamos aqui, continuando. Porque não desejam conhecer os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos. Ele os destruirá e jamais permitirá que se reergam. Jesus, nos socorre, né? Nos ajuda, Senhor. Aqui, essa expressão também pode ser traduzida, queridos, de forma mais literal, que ele os destrua e não os edifique. Isso mesmo. Essa era uma figura de linguagem comum entre os hebreus, segundo podemos ver em Malaquias de Edom, literalmente, eles edificarão, eu, porém, demolirei. Está lá em Malaquias 1:4. Aí, aqui na próxima reflexão, vai dizer assim, ó. Bendito seja o Senhor, pois atendeu às minhas petições. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com o meu cântico eu o louvarei. Essa expressão aqui está dizendo que é comum na literatura hebraica sagrada
os profetas alterarem os tempos verbais com o objetivo de enfatizar o cumprimento das promessas do Senhor. Aqui, esse versículo, ele obedece aos tempos verbais do hebraico original, uma demonstração da certeza da resposta divina. Olha que legal. E já estamos caminhando para o final, que diz ali o versículo 8. O Senhor é a força do seu povo, ele é a fortaleza salvadora do seu ungido. Davi aqui, ele relembra sua condição de ungido. O que é ungido, Aline? Um escolhido do Senhor. Esse termo é, no original, a base da palavra Messias, conceito que só seria melhor elaborado no Novo Testamento. Está lá em Efésios 1, de 3 a 13. E por paralelismo, isso mesmo, estilo poético dos Salmos, e se refere ao povo ungido, um povo escolhido do Senhor. Glória a Deus e aleluia. E o último versículo, né? Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os como seu pastor e conduze-os para sempre. Certo. Agora a gente vai bem aqui, ó, no versículo, ou na reflexão, né, desse sétimo ponto, que fala que Davi, ele tinha plena consciência de sua missão. Desde quando fora ungido por Deus pelas mãos do profeta Samuel, em diversas ocasiões, as escrituras atribuem a Davi o título de pastor, mas ele mesmo atribui tal ofício ao Senhor, salvo no caso em que ele é ministro, ou seja, um servo de Deus. Foi Calvino quem observou que a humanidade é pisoteada pelos pés dos reis, né, governantes, uma vez que a maioria rejeita e desdenha carregar a cruz de Cristo. Aí está falando aqui, né? Velquia plus grande parte. Ai, aqui tá falando em inglês, gente. Não vou conseguir traduzir, não, tá? É o que a gente acabou de ler, que a humanidade é pisoteada pelos pés dos reis. Então, meus queridos, essa é a nossa reflexão. Voltando um pouquinho aqui para as obras más, né, dos ímpios, a gente sempre vai lembrar de que quando fala de obras, a gente pode ir lá em Gálatas 5 para refletirmos a respeito disso. E aí a gente vai se observar e saber se as nossas obras são boas ou não, certo? E Deus abençoe o nosso dia. Essa é a nossa reflexão. E até mais!